Se você está enfrentando, nos dias de hoje, um divórcio ou uma batalha na questão de pensão alimentícia, este vídeo é para você. Vou contar um pouco da minha história, da minha experiência nessas áreas. Divórcio e pensão alimentícia. Em 2012, mais ou menos, aconteceu esse divórcio, onde eu perdi muita coisa, além da família. E na época, a empresa que eu tinha, na área de construção civil, a gente estava bem financeiramente falando. Então, verbalmente, entre eu e a minha ex-mulher, até o dia da gente assentar com o juiz, com o advogado, para fazer certinho a questão do divórcio e valor de pensão alimentícia, a gente deixou estipulado um valor de R$ 2.540 por mês para as 3 crianças envolvidas. R$ 2.540 de pensão alimentícia. Na época não me pesava nada, porque a empresa estava bem financeiramente. E também eu tinha... Como é que eu vou falar aqui? Eu tinha esperança que eu conseguiria reverter o quadro e trazer ela de volta. Então o valor que ela exigisse na época não importava para mim. O que importava é se eu conseguisse trazer ela de volta e acabasse com o assunto de divórcio e pensão alimentícia. Mas não aconteceu. Não era para ela voltar. Então durante um ano e 3 meses mais ou menos, eu paguei este valor. Com esperança, lutando contra o divórcio, não queria me divorciar, sabe? Queria realmente reatar o casamento. Na área financeira, quem cuidava dos valores, parte logística, ir atrás de material, contratar as coisas que eram necessárias, porque a empresa que a gente conduzia envolve a construção civil, mas tinha outras áreas juntas. A arquitetura, ou uma área de projetos. Muitas coisas a gente fornecia através da empresa, então era um bom faturamento. E ela cuidava da maior parte. E eu ficava em campo, cuidando dos pedreiros, das pessoas que tinham que ser contratadas e fiscalizando o trabalho também, é claro. Então a gente éramos praticamente 2 sócios. Claro que a gente vivia junto, mas só para vocês entenderem. E quando aconteceu esse divórcio, que ela resolveu ir embora de casa, inclusive, desabou tudo para mim, porque aí eu tive que cuidar dessa parte logística e abandonar o campo, abandonar a obra. E para quem trabalha com construção sabe que quando o mestre de obra, o engenheiro, a pessoa responsável sai da obra, a peãozada deita e rola. Aí eu comecei a cuidar da logística, das outras áreas que ela cuidava. Também na época ela psicologicamente não estava bem. Ficou 3 meses, né, sem ver as crianças, sabe? As 3 crianças pequenas ficaram comigo. Então era escola, era trabalho, era isso, era aquilo outro, era uma loucura. Consequentemente eu comecei a perder cliente, caiu de qualidade a empresa, com certeza, a entrega. Inclusive o prazo de entrega de trabalhos já não estava conseguindo atender. Não demorou muito, eu perdi um dos melhores clientes que eu tinha na época. Isso foi horrível. Aí comecei a perder cliente, já começou a voltar cheque, já começou a acontecer algumas coisas que nunca tinha acontecido até então. Então muitas coisas começaram a dar errado de fato. Chegou ao ponto do meu nome ir para protesto, sabe? Algumas faturas já não estava mais conseguindo pagar. E começou a ficar complicado as coisas. E o pessoal que trabalhava com a gente, a maioria começou a ir na justiça para receber, aproveitar, abre aspas, a boa época financeiramente da empresa, e começou a entrar na justiça e querer receber coisas. E o trabalhador, a justiça apoia muito. Nessas áreas a justiça não enxerga o lado do patrão. E o funcionário sempre sai ganhando, de um jeito ou de outro. Então aconteceu que eu não consegui mais tocar os trabalhos com a empresa, porque eu necessitava, inclusive, de comprar o material, porque eu fornecia, eu prestava serviço para as grandes empresas, mas eu arcava com tudo. Eu pegava uma reforma para fazer, eu que bancava a reforma inteira. Depois da reforma pronta, aí a pessoa ia lá e ia dar uma olhada. Se ela aprovasse a reforma, aí ela me pagava numa vez só, toda a reforma. Então eu tinha que ter um certo dinheiro no caixa, eu tinha que ter recursos para poder fazer essas obras, senão não consegue fazer. Então o meu caixa 2 acabou, não conseguia mais fazer grandes trabalhos, apenas bicos, concernente à mão de obra apenas. E as coisas começaram a ficar ruins. Aí nesse tempo
falando aqui da parte espiritual. Aumentei minha busca por Deus, né? Já aumentei bastante a minha fome pela palavra, a minha busca por Deus. Comecei a buscar. E Deus foi respondendo. Eu ia atrás dos pastores das igrejas que eu frequentava. Conversava com os pastores orientavam. Só que a orientação deles era diferente das quais eu recebia, lendo a palavra de Deus, buscando, sabe? Começou um monte de conflitos a acontecer na minha vida. E inclusive numa dessas igrejas que eu frequentava, eu morava lá em Bragança Paulista, um pastor me apresentou para um outro pastor de uma outra cidade. Eu estava em Bragança e esse pastor era de Guarulhos. É de Guarulhos. E ele disse que tinha uma obra numa região deslocada, aqui dentro do estado de São Paulo mesmo, e me convidou se eu queria fazer essa obra para ele, já que eu estava morando sozinho, se eu podia morar no alojamento, eu fazia aquela obra para ele, eu podia pôr meu preço e tal, até eu me reerguer e tal, alguma coisa assim. Eu juntei mais 2 pessoas, conhecidos mais próximos meus, levei junto comigo, e a gente foi para fazer essa obra. A gente chegou lá, a gente realmente tinha um local para a gente ficar, uma casa, a gente ficou lá, e tinha 3 sobrados para terminar. Eles estavam erguidos, mas tinha que bater laje e começar a dar acabamento nos 3. E aí ele me falou, olha, a hora que você terminar o primeiro, a hora que você der acabamento no primeiro sobrado, eu vou te dar 50% do valor combinado. Aí com esse 50% você administra até você terminar os outros 2. E então a gente foi para lá. Eu e essas 2 pessoas, a gente trabalhou lá cerca de uns 5, 6 meses, a gente conseguiu terminar um sobrado. 5, 6 meses a gente terminou um sobrado, então era hora do camarada passar os 50% do valor combinado da obra ali, para mim terminar os outros 2. E na época, isso já foi mais de 10 anos atrás. Na época, esse valor daria hoje em torno de 60 mil reais. Na época, eu acho que é 45, 50, porque eu tinha pego por 120 mil os três sobrados para terminar. 120 mil reais. Então ele me daria 50 mil, 40 mil, 45 mil, alguma coisa assim, quando terminasse um. E os outros 2 eu terminaria e depois receberia o restante. Então eu fui para lá e separei um dinheiro para poder me manter e manter os 2 que eu levei para me ajudar durante 5, 6 meses. E quando estava terminando essa verba, esse recurso, também a gente estava terminando o sobrado. Então eu não estava devendo para os 2 rapazes que estavam comigo. Só que nesse meio tempo, eu não estava conseguindo pagar os R$ 2.500 de pensão alimentícia para minha ex-mulher. Não estava conseguindo, não estava dando. Porque agora eu não estava mais como empresa, eu estava como pessoa física, como pedreiro. Então, o faturamento meu caiu bastante. Então eu não tinha mais esse valor, esse recurso. Até cheguei a conversar com ela, vamos diminuir esse valor, que eu não consigo pagar esse valor. Não, você tem que pagar, você tem que se virar. Eu fui na justiça para pedir uma redução do valor. E na época eu propus para ela pagar 1.300. Não, eu quero os 2.500, pronto, acabou, e tá. E na época, então, eu pedi essa redução. Como a procura minha pela justiça é pela OAB, não é tão rápido assim, demora. Nessa época da fase desses 2 sobrados, eu não estava mais pagando R$ 2.500, porque não dava, minhas condições não estavam dando. Então dava 1.000, dava 800, dava 1.200, um mês pelo outro R$ 1.000, vamos falar assim. Que não tá tão ruim. Porque a justiça pede 30%, né, do salário mínimo para cada criança. Então na época o salário mínimo tá em torno de R$ 1.000, 1.100, R$ 900, eu acho, se não me engano. Pesquisa aí depois, vocês verem a época. 2013, quanto que tava o salário mínimo? Eu acho que tava na faixa de R$ 1.000. Então eu tava pagando, mais ou menos dentro um mês pelo outro, eu tava pagando R$ 1.000 para ela. Só que ela queria os 2.500. Assim que ela soube que eu entrei para reduzir, ela entrou com uma ação exigindo que tinha que pagar. Não só isso, como o período que eu tive pagando 2.500, não foi mediante a depósito bancário. Até como eu falei para vocês, eu tinha esperança de reatar o casamento, de não ter que passar por aquela situação. Então eu dava em dinheiro na mão dela e assinava apenas um talãozinho lá, aquele talãozinho que a gente tem, que usa muito em supermercado, né? Assinava o talãozinho lá, colocava a data e o valor, pronto. Foi rara a vez que eu depositei na conta dela esse valor.
Até porque na época era mais difícil, né? Hoje é fácil, né? A gente tem o Pix, hoje é muito mais fácil você fazer depósito bancário. E por muito tempo ficou assim. Eu reduzi o valor dos depósitos, foi caindo, caindo. Chegou na faixa de 1.000, 1.000 e pouquinho, e permaneceu assim. E ela entrou com uma ação, exigindo o pagamento dos 2,5. Essa parte, parcialmente eu consegui vencer na justiça. O juiz entendeu que os 1.100, 1.200, R$ 1.000 por mês é suficiente para as crianças. Até porque ela tinha que se virar, né? Não dá. Então estava muito difícil para mim levar essa situação adiante daquela forma, sabe? Quando chegou a época do cara me dar os 50% combinado, ele não deu, não tinha na época, não posso dar agora, você não consegue tocar mais um pouquinho aí? Eu tenho um carro aqui, eu vou passar ele para você, você faz dinheiro com ele, esse carro. Esse carro vale R$ 24.000 hoje, na época lá, né? Era uma Saveiro preta, Saveiro Surf. E você pode vender ela, fazer dinheiro com ela, até você aguentar mais um pouquinho para mim levantar um dinheiro, para mim te pagar. Aí eu peguei aquela Saveiro no valor de 24, que é mais ou menos a metade do valor que ele tinha que me dar na época. E eu tive que vender ela. Já para vender, você já não consegue vender, você sabe, né? Consegui vender por 22. Vendi por 22, fiz um dinheiro. Aí a partir desse momento eu já tinha que estar pagando os meninos para continuar comigo, dando seguimento. E mais as coisas normais que a gente precisa sobreviver, comer, beber, pagar água, força e tudo mais, né? E mais essa pensão, dentro do valor que eu falei para vocês, 900, 1.000, 1.200. Quando não dava para mandar os 800, ó, esse mês eu vou mandar 600 porque tá mais curto aqui, mas o mês que vem eu reforço. Se no mês que vem não der, no outro, de um jeito ou de outro, eu sei que a minha média tem que ser R$ 1.000 por mês. Eu vou recompensando. Então eu sempre estava dando satisfação, eu nunca deixei de dar. Sempre eu dei satisfação. É diferente quando a pessoa não quer dar, não tá nem aí para as coisas, sabe? Não quer assumir a criança, não quer assumir. Enfim. E na onde eu estava trabalhando, nessa zona rural, quando ela entrou com a ação, não chegava notificação para mim, não chegou. Foi para casa da minha mãe, para onde eu morava, algum lugar, em outra cidade, e, enfim, o oficial não conseguiu me encontrar. Aí voltou para trás, e depois de um certo tempo, que o oficial não encontra, a pessoa não consegue, para você assinar ali a intimação, você fica sendo como procurado da justiça, por causa disso, né? Como eu fiquei um ano e pouco lá, nessa região, lá da obra que eu estou falando aqui para vocês, então ela foi na justiça 2 vezes nesse período. E as 2 vezes não me encontraram. Então já são 2 mandatos de busca, né, a meu respeito. E eu não estava sabendo. Quer dizer, eu sabia que ela tinha ido na justiça, mas não sabia da gravidade do assunto, a que pé estava chegando as coisas. Chegou uma hora que aquele dinheiro, aqueles 22.000 acabou rápido, porque você sabe, né? Você se manter, pagar peão junto com você rapidinho, vai. Foi cerca de 2, 3 meses, acabou aquele dinheiro. Liguei pra pessoa lá, ó, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou comida, acabou o recurso, tudo aqui. A gente precisa agora fazer um acerto melhor aí. Porque não dá agora, tô sem dinheiro, não sei o quê. Já comecei a pensar num possível calote. Falei, puxa vida, se eu perder esse valor aqui agora, quer dizer, se eu continuar, a minha perca pode ser maior. Preciso começar a arrumar um jeito de sair daqui e voltar para minha terra natal, onde eu sou conhecido, porque naquele lugar lá, onde eu estava, eu não conhecia ninguém. Eu estava numa cidade lá de poucos habitantes e que eu não conheço ninguém. Então a minha profissão de pedreiro, se eu não conhecer ninguém, eu não consigo trabalhar. Ninguém vai dar serviço para mim sem me conhecer. Então por mais que eu deixasse ele lá sem fazer a obra dele e trabalhar em outro lugar, não tinha jeito também, porque ninguém me conhecia. Então eu comecei a arquitetar planos para voltar embora. Voltar embora para Mogi Guaçu, para recomeçar aqui em Mogi Guaçu, sabe? E foi muito difícil, porque eu comecei a vender minhas ferramentas, meus equipamentos, porque não tinha dinheiro. Tinha dia que não tinha dinheiro nem para comer, para falar a verdade. Tinha que se virar lá, vender latinha, vender sucata, fazer alguma coisa para levantar dinheiro, para poder, dos dia a dia. Então, o meu deslocamento de lá para cá demorou uns 2 meses. Esses 2 meses eu não consegui realmente pagar nada de pensão. Não consegui. Não teve jeito. Não teve como. Então, quando eu cheguei aqui em Mogi Guaçu, aí eu falei, agora dá para me reerguer, porque agora que eu conheço pessoas, então tá mais fácil de eu resolver. Aí cheguei aqui, comecei a trabalhar e comecei de novo. Correr atrás do prejuízo e ir pagando o que estava atrasado e ajeitando.
Só que quando eu cheguei aqui em Mogi Guaçu, ela já tinha ido 3 vezes na justiça. 3 processos nas minhas costas. Aí, que, né, quando eu tava aqui, que eu consegui a primeira audiência para ir conversar, para tentar dialogar, arrumar um advogado, para poder ajustar os valores, o que ficou para trás, o que ficou, e sabe? Isso foi em 2020 já. Eu já tava aqui em Mogi Guaçu, 2019, 2020. Aí foi feito um acordo. Só que neste acordo, ficou acordado de eu pagar. Aí 2 das crianças já são maiores de idade. Meus filhos, o mais velho já estava com 18 anos, não precisou mais pagar pensão para ele, agora é só 2. Foi diminuindo, sabe? Só que os atrasados do passado, eu tive que pagar tudo. Não só o período ali que eu não consegui pagar, mas também outros valores que eu já tinha pago, mas mediante sem ser conta bancária. Ela falou pro juiz que não tá pago, e aí você acha, o juiz vai acreditar. É aqui que entra a questão do caráter que eu falei naquele vídeo curtinho lá, para chamar esse assunto. Mulher de mau caráter e mulher de bom caráter. Ela não podia falar, não, ele já me pagou essa parte. Isso aqui já tá tudo certo. Eu só quero receber a diferençazinha que teve ali, de um dia, de um mês pro outro e tal. Ela não poderia ter feito isso? Não, eu quero tudo. É como se ele não tivesse pago nada. Então, deu um montante muito grande, de 25 mil reais. Um aqui, outro ali, sabe? De picuinha. E ela quis tudo. E aí a gente fez um acordo lá. E eu tô pagando, vou pagar até agora. Agora em 2026 termino. Agora em dezembro, na verdade, né, que é o próximo mês, eu termino de pagar esse acordo, dos 25 mil reais. Mas foi como é que fala, uma baita de uma sacanagem da parte dela. Você passa a conhecer a pessoa depois que você se separa. Ela não poderia ter acreditado em mim? Quantas e quantas vezes eu não avisei? Tô sem trabalhar, tô sem receber, dá um tempinho. Assim que der, eu mando o recurso, assim que der. Porque o trabalho de pedreiro é assim, tem época que cai pouco dinheiro e tem época que entra bastante. Mas a pessoa não quis, sabe? Inclusive aqui entra a questão espiritual, inclusive. Se a pessoa conhece a palavra, ela não deveria ter feito isso. Comigo, no caso, né? Porque existe homem que sim, como é que fala? Merece ser levado na justiça porque eles, além de fazer o filho, não assumem. Não quer responsabilidade. Então a justiça existe por causa disso. Mas neste caso, e quando estava a época lá que a gente estava fazendo o acordo e tudo, eu acabei ouvindo lá do promotor na mesa, porque se eu não conseguisse pagar, a gente chegou aqui a calcular uma ida lá na casa da sua mãe, para empenhorar alguma coisa dela lá. Sabe, quase que a minha mãe paga o pato, sem... é horrível isso, né? Então é um tipo de justiça muito ruim. Mas por causa do testemunho, por causa do caráter dessa mulher. Porque se ela tivesse sido honesta, ou pelo menos acreditado em mim, já que eu vivi com ela 15 anos, será que não foi suficiente para ela me conhecer? Então é uma coisa assim que me entristeceu muito, sabe? É uma coisa que me entristeceu muito, mas não tem jeito, né? A gente não pode reclamar. Então a questão de pensão alimentícia é muito perigoso. Tome muito cuidado. Principalmente com a mulher que você está se separando e tentando ajustar um certo valor de pensão alimentícia. Faça tudo direitinho com o advogado. Deposita na conta, não fica dando dinheiro. Seja esperto. Porque uma pisadinha na bola que você der, ela vai na justiça e você sai perdendo. Não adianta, porque a justiça, infelizmente, apoia esse tipo de mulher. Na verdade, a justiça tem que apoiar porque envolve criança, né? Menor de idade precisa comer, eu entendo tudo isso. Só que a mulher deveria entender também o momento dos homens. Para vocês terem noção, no caso de caráter, a Simone, minha esposa atual, quando eu conheci ela, quando a gente se casou, quando eu conheci a Simone, ela trabalha de monitora na escola. E ela tem um filho, na época ele tinha de 13 para 14 anos. E ele sofre de TDAH. E ela pagava psicólogo. Agora eu não me lembro se é 2 vezes por mês, 1 vez por semana, eu não lembro exatamente como que era as visitas lá. E toda vez que ela ia, era 200 a 300 reais que ela tinha que pagar ali, em cada sessão que ele ia. Então ela tinha um salário ali de 1.200, 1.300 reais, não lembro na época, mais ou menos aqui, né? Ela pagava aluguel, tinha essa responsabilidade com o garoto, e ainda fora as outras contas da casa. E o ex-marido dela pagava pensão alimentícia para ela. E aí chegou uma época
que esse ex dela também teve um caso com outra mulher e um filho com outra mulher. E essa outra mulher ficou sem receber, foi lá e tacou ele na justiça e chamou a Simone. Simone, vamos lá tacar na justiça, já que ele não tá pagando nós. Vamos lá tacar ele na justiça, porque ele precisa pagar a gente. E aí na época a Simone veio falar pra mim, olha, fulana, ela tá na justiça e tá me chamando pra ir. Aí na hora eu pensei, falei, eu passei por isso. Eu não sei o que está acontecendo com a vida dele, né? Se ele tá desempregado, se ele tá em algum momento ou levou um grande calote, igual eu no caso. Porque o valor restante lá do local onde eu estava trabalhando, eu não terminei de contar, né? Eu não recebi, até hoje. Só peguei aquele carrinho lá que eu falei pra vocês, de 22 mil. Foi o único dinheiro que entrou de lá. Então meu prejuízo lá foi grande, foi quase cerca de 30 mil reais. 30, 40 mil reais eu perdi lá. E é um dinheiro que na verdade eu pago até hoje pra bendita lá, de pensão. De parcelamento de acordo. Ou seja, é um valor que não precisaria estar, entendeu? Então me causou muito dano, né? Então eu não sei qual é o caso do ex da Simone. Por que ele não estava pagando? Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, deixa ele pra lá, não vamos na justiça não. Deixa pra lá. A gente se vira aqui com os custos do garoto. Mais pra frente, se ele tiver condições, ele ajuda. Se ele não tiver também, a gente resolve do nosso jeito mesmo, não tem problema. E a Simone concordou perfeitamente, entendeu perfeitamente, porque ela viu o tamanho do estrago que eu estava enfrentando, inclusive ela ajudou. Muitas dívidas que nós pagamos hoje, quando a gente se casou, eu falei pra Simone, eu tenho umas 3 carretas aí de dívida pra pagar, né? Não é paga junto, não enfrenta junto. Falei pra Simone, né, quando a gente se conheceu, da situação minha. Assim como ela disse a situação dela. Então ela me ajudou a pagar isso, sabe? Mas aqui você vê a diferença do caráter de uma mulher. A Simone não poderia ter feito o mesmo, embora a Simone é outro caso, é outro assunto, tudo bem. Mas era direito dela ir na justiça ir lá e, entendeu? Lascar o cara lá. Falei, não vai não. Deixa ele pra lá, se ele pagar bem, se ele não pagar, deixa ele pra lá. A gente paga nós mesmos aí a consulta do garoto e é a vida que segue. E a gente sobreviveu, a gente enfrentou e estamos aí. Hoje ele não participa mais, que ele teve alta, graças a Deus, tá bem. Mas são situações que a gente passa. Então vocês conseguem perceber que existe esse caráter ruim atuando, e muitas mulheres são assim. Enquanto elas não, depois que se separam, depois que divorcia, parece que se torna 2 inimigos. Enquanto eu não ver ele na lona, eu não paro. Ou então o homem, né? Enquanto eu não ver ela na lona, eu não paro de perseguir. Ele fica perseguindo ela porque ele quer ver ela caída. E ela fica perseguindo ele porque quer ver ele caído. E na maioria das vezes, os dois conhecem a palavra de Deus. Por que se tornaram inimigos? Será que nunca foram amigos enquanto estavam juntos? Então é uma coisa para se pensar, né? Muito difícil confiar nas pessoas, né? Então o conselho que eu deixo para vocês, você homem que está enfrentando isso, faça a coisa correta, pague o preço. Não deixe as coisas acumularem. Coisa principalmente de depósito de pensão alimentícia. Não deixe aumentar. Nem que for de pouquinho, vai dando de pouquinho. Nunca deixa de dar. E vai brigando pelo valor. Até chegar um valor que caiba no seu bolso, que você consiga pagar. Porque as mulheres querem sempre um valor a mais. Porque é para elas, não é para criança. Porque a criança não precisa de tanto, na verdade. Financeiramente falando. Na verdade, a criança precisa do pai e da mãe junto. Uma vez que não deu certo do pai e da mãe ficar junto, cara, o essencial precisa. E na maioria das vezes, inclusive, essa mãe ainda acaba fazendo a cabeça da criança, colocando a criança contra o pai. Porque eu lembro que eu falei pra vocês, às vezes ela quer derrubar você de alguma forma. Se ela não derrubar você na sua reputação, financeiramente falando, ela vai tentar te derrubar você como pai. É golpe baixo, né? Falar na cabeça da criança, criar na cabeça da criança uma imagem totalmente distorcida de quem é você de fato. Só que tudo isso, mais pra frente, a própria criança vai descobrir, vai perceber quem é que é o vilão, né? Ou seja, nada fica encoberto por muito tempo. Uma hora ou outra a verdade vem à tona. Para ambos. Mas são assuntos que são importantes a ser tratados. E é um tipo de assunto que você não vê ser discutido ou na internet, no meio do povo cristão. Mas precisa ser falado. Esse tipo de assunto tem que ser falado, tem que ser denunciado. Cristãos passam por esse tipo de coisa. É normal. Não é normal porque é injusto. Mas infelizmente, por causa da situação do tempo em que nós vivemos, é muito difícil você encontrar uma pessoa realmente honesta. Seja ele, seja ela. Porque cada um vai olhar pro seu umbigo, eles não estão nem aí pra você. E se esse conteúdo foi importante, agregou alguma coisa pra você, se inscreve no canal, ajuda a gente aí.